Não leve nada para o lado pessoal. Hoje a gente vai continuar aqueles 4 compromissos, acordos que a gente iniciou no episódio anterior, baseado no livro Los Quatro Acuerdos, que traz a sabedoria da filosofia tolteca e que a gente vai ir dialogando com o que a gente vem conversando aqui, né? De como a gente interpreta o mundo, de como a gente é constituído, muito baseado na nossa ciência, mas aqui eles trazem de um outro jeito, e eu acho que é capaz de nos encantar com uma outra explicação, mas que faz todo sentido, porque a gente já conhece como funciona o cérebro humano hoje, e vê o quanto que é verdadeiro. A diferença é que está numa outra linguagem que eu acho que nos ajuda a entender muito mais. Não torne nada pessoal, não leve nada para o lado pessoal. Ele diz que agora os outros acordos, né, os outros compromissos, os outros 3, nascem do primeiro, que é seja impecável com suas palavras. E o segundo é não leve nada para o pessoal. Aconteça o que aconteça ao seu redor, não leve para o lado pessoal. Utilizando o exemplo anterior, que foi do lá no seja impecável com as suas palavras, se eu encontro alguém na rua e digo, você é um estúpido, sem conhecê-lo, eu não me refiro a você, e sim a mim. Se você pega isso para você, talvez é porque você crê que você é um estúpido. Talvez até diga a você mesmo, como ele sabe. Por um acaso é um clarividente. Como que todas as pessoas podem ver o quão estúpido eu sou? Se tomas para você, porque está de acordo com qualquer coisa que se diga. Então eu só vou concordar com aquilo que eu já tenho dentro de mim. E tão pronto como está, de acordo com aquilo, esse veneno vem para você. E você se encontra, então, aí amarrado àquele sonho do inferno, porque ele vai dizer que são as palavras que criam o céu e criam o inferno na terra. E o motivo de você estar agarrado ao que a gente chama de importância pessoal é porque quando a gente toma as coisas para o lado pessoal, é a expressão máxima do egoísmo, porque a gente começa a achar que tudo ao nosso redor gira em torno da gente. Durante todo o período da nossa educação, e ele diz, né, ou de nossa domesticação, né, a gente já conversou disso, né, desse processo de quando a gente vai sendo condicionado mesmo, a gente vive num contexto cultural e a gente vai sendo domesticado para um jeito, né, de estar no mundo que tem a ver com a sua história de vida, da família que você está, na cultura, no tempo que você nasce. E que muitas vezes impacta para sempre e a gente não percebe que aquilo é uma construção, não é quem a gente é. Então, ele fala nossa educação ou domesticação. Aprendemos a tomar as coisas de forma pessoal. A gente acredita que é responsável de tudo. Sempre eu, sempre eu, sempre eu. Nada do que os demais fazem é por nós. Eles fazem por eles mesmos. Todavia, né, todas as pessoas vivem o seu próprio sonho e que está na sua própria mente. A gente já falou disso também, né? Que já se sabe que quando eu vejo algo, eu interpreto a partir da minha percepção. Falamos lá no episódio, isso é coisa da sua cabeça, né? Que 10% vem a input visual, o resto tem a ver com a memória, com o que você foi vivendo na vida, e é isso que faz a gente dar sentido ao que a gente está vivendo. Então, ele fala que o que vem faz parte e está na nossa própria mente. Os demais estão em um mundo completamente distinto daquele que a gente vive, que é diferente do nosso. Quando a gente toma algo para o lado pessoal que alguém nos disse, a gente supõe que sabe que há algo em nosso mundo
e a gente tenta, como se tivesse algo acima de nós, que fosse mais poderoso que a gente. Incluindo quando uma situação parece muito pessoal, por exemplo, quando alguém nos insulta diretamente, isso não tem nada a ver com a gente. O que essa pessoa diz, o que essa pessoa faz, as opiniões que expressa, respondem aos acordos que ela estabeleceu na sua própria mente. Seu ponto de vista surge de toda uma programação que veio recebendo nesse processo aí de domesticação. Se alguém te dá opinião e te diz: Olha, você está muito gordo, não te tomas para o lado pessoal, porque na verdade o outro está referindo a seus próprios sentimentos, crenças e opiniões. E essa pessoa está fazendo o quê? Tentando enviar para você esse veneno. E se você toma para você e o reconhece, ele se converte em seu. Tornar ou pegar as coisas para o lado pessoal converte você numa presa fácil para os predadores, para as pessoas que lançam feitiços, né? Que ele vai falando o tempo todo de como as palavras podem se tornar feitiço e te levar para esse lugar é, do inferno aqui na Terra, né? Isso resulta fácil, né? A partir de uma simples opinião. Depois que a gente alimenta com veneno, isso vai trazendo para o nosso lado pessoal, sem que a gente rechace isso, sem diga, olha, não é isso, né? Se a gente vai engolindo todo esse lixo emocional, ele vai se converter no nosso próprio lixo. Mas se a gente não o toma pelo lado pessoal, a gente vai ser imune a todo veneno, mesmo, né? Que a gente se encontra no meio dessa situação, né, desse inferno. Essa imunidade é um dom desse compromisso e desse acordo. Quando você toma as coisas para o lado pessoal e te sentes ofendido e reaciona, né, reage, defendendo sua crença e criando conflito, faz uma montanha de um grão de areia porque sente a necessidade de ter razão e de que os outros estejam equivocados. Também se esforça em demonstrar que tem razão, dando suas próprias opiniões. Desse mesmo modo, qualquer coisa que sinta ou faça não é mais que uma projeção do seu próprio sonho pessoal. Então, que está todo mundo no seu sonho, né? O que está dentro da nossa cabeça, o que a gente vai vivendo. Ou seja, um reflexo dos seus próprios acordos, dos seus próprios compromissos, das suas crenças, daquilo que foi aceito como verdade. O que você diz, o que você faz e as opiniões que tem se embasam nos compromissos que você estabeleceu e que não tem nada a ver contigo, comigo, né? Então, tem um processo onde você vai construindo e a partir daí você vai tendo essa percepção. O que pensa de mim não é importante para mim. E eu não devo tomar isso para o lado pessoal. Quando as pessoas me dizem, Miguel, és o melhor, não tomo isso pessoalmente, mas tampouco faço isso quando dizem, Miguel, és o pior. Será, né, que quando está contente me diria, Miguel, és um anjo, porque quando está enjoado de mim, está enfadado comigo, vai me dizer, ó Miguel, é um demônio. Isso é repugnante. Como pode dizer uma coisa dessa? Nenhum dos dois comentários deve me afetar, porque sei que eu não sou isso. E eu sei quem eu sou. Não necessito que me aceite. Necessito, não necessito que ninguém me diga, Miguel, que ótimo é o que você faz.
Nossa, como é capaz de fazer isso? Não, eu não tomo isso para o lado pessoal. Pensa o que pensa, sinta o que sinta, sempre trata do problema do outro e não do meu. Então, seja lá o que o outro vai dizer, fazer, está dizendo dele, né? É uma questão do que ele está pensando, sentindo e percebendo. Então, é sua maneira de ver o mundo. Eu não devo tomar de um lado pessoal, porque você se refere a você mesmo e não a mim. As demais pessoas têm suas próprias opiniões, segundo o seu próprio sistema de crenças, de modo que nada do que eles pensam de mim está realmente relacionado comigo, e sim com eles mesmos. É possível que também digam, Miguel, é o que você diz me dói, mas o que te dói não é o que eu te digo, e sim as feridas que você tem. E eu, é, e foi ferido por mim, né? E isso que você escutou chegou e encostou na sua ferida, mas a dor é pela ferida. E isso é muito, muito verdade, né? Porque é o que está marcado na gente. Então, às vezes, uma coisa que a gente escuta e magoa tanto a gente, o outro pode dizer para outra pessoa ou em outra situação e que não vai ter nenhum problema. Você vai entender o que é, vai conversar tranquilamente. Acho que eu conversei um pouco disso quando a gente falou no episódio como eu gostaria de responder quando eu fosse insultada. Desse lugar de não ter a ferida, né? Porque senão sempre vai escutar, porque é o dedo encravado, né? A unha encravada no dedão do pé, e que sai batendo em tudo porque está machucado. Então, o que dói não é exatamente o que o outro diz, vai depender do quanto eu aceito e da ferida que eu já tenho, porque de repente eu já tenho um acordo com aquilo, né? Já está marcado em mim. É você mesmo que faz o dano. Não devo tomar isso para o lado pessoal de modo algum. E não é porque não creio e nem confio em ti, e sim porque você vê o mundo com outros olhos, com os seus. Cria uma película, um filme inteiro na sua mente. E é dela que você é o diretor, o produtor e o protagonista. Todos os demais têm papéis secundários. É seu filme. No processo de tratamento de trauma, na abordagem do MDR, a gente faz processamento de sonho, de vários. E a gente sabe, pela neurociência, que o cérebro não sabe a diferença de imaginação e realidade, né? E uma das coisas que a gente pode usar é essa criação, né, de a pessoa imaginar o que ela vai fazer, como ela vai reagir quando ela viver aquela situação. Então, a gente fala exatamente assim, ó, pensa você como um cineasta, cria tudo como você quer, né? Vai com a roupa que você quer estar, imagina toda a cena e vai repassando ela várias vezes para que isso se torne concreto e na hora você saiba o que fazer, né? Então, e ele fala disso, né? Que a gente vai criando o nosso próprio filme, né? É o diretor, é o produtor, é o protagonista e os outros são os figurantes dessa história, né? A maneira com que vês esse filme se embasa nos acordos que tem estabelecido com a vida. É teu ponto de vista, é algo pessoal seu, não é a verdade de ninguém mais, é a sua verdade. Por conseguinte, se te enfadas comigo, isso está relacionado com você. Eu sou a desculpa para que você faça isso. Se enfadas porque tem medo, porque enfrentas
ou porque não enfrenta seu medo. Se não tivesse medo, talvez, né, não se enfadarias comigo de modo algum. Então, é um processo que você vai viver, né, da tua emoção, do teu medo. Eu me lembrei do conceito de ilusão, que a gente trabalha muito no trabalho, aí a disciplina enfermagem, saúde mental e psiquiatria, que chama ilusão, sabe? Quando, não sei, quando a gente é criança, que a gente fica sozinho em casa e que daqui a pouco a gente está com tanto medo que a folha da árvore que está balançando, que teve sempre lá e faz sombra na janela, a gente vê formato de pessoa, a gente escuta barulho de passos. Eu, quando criança, porque eu sempre fui muito medrosa. E eu lembro que eu escutava todos os sons. Se eu estava sozinha em casa, a árvore virava gente. E aí depois eu fui estudar e se chama ilusão. Ilusão é uma percepção equivocada da realidade baseada no nosso estado emocional. Então, se você está com medo, aí o chacoalhar da árvore tem outro som, tem imagens, né? Então, ele está falando disso. Então, se você está num movimento para o outro, provavelmente é algo completamente seu, né? Se você vive sem medo, se você ama, não há lugar para essas emoções. Se não tem nenhuma dessas emoções, você está se sentindo bem. Quando se sente bem, tudo que te rodeia também está bem. Quando tudo que te rodeia é magnífico, tudo te faz feliz. Ama tudo o que te rodeia, porque ama a você mesmo. Porque você gosta de você como você é. Porque você está contente com você mesmo. Porque sente feliz com a sua vida. Está satisfeito com o filme que você está produzindo e com os acordos, os compromissos que está estabelecendo na sua vida. Está em paz e feliz. E vive nesse estado muito, de forma muito maravilhosa e bela. E nesse estado estabelece uma relação de amor com todos o que você percebe, com tudo que está em volta, em todo momento. Aconteça o que aconteça, façam o que façam, pense o que pense, né? Digam o que digam, não tome isso para o lado pessoal. Se te disserem que és maravilhoso, não estão dizendo por você, de ti, né? Você sabe que é maravilhoso. Não é necessário que outras pessoas te digam isso para que você creia. Não tome nada para o lado pessoal. Mesmo quando alguém agarrar uma pistola e disparar na cabeça, não será nada pessoal. Mesmo nesse lugar extremo. Nem as opiniões que tem sobre você mesmo são necessariamente verdade. Que aí eu acho que conversa muito com o primeiro acordo, né? Do ser impecável com as palavras, porque muitas vezes a gente vai escutando as coisas e aceitando como nossa, e a gente já falou disso, né? Dessa construção que a gente vai escutando, né? Você não dá para nada, né? Você é inútil. E a gente vai acreditando, então, não é quem a gente é como a gente foi aceitando aquilo e foi construindo daquela forma. Mas a gente pode desconstruir e nos dar uma outra oportunidade de ser diferente. Eu acho que essa figura de linguagem de construir o filme, ou seja, de falar, não tá bacana esse final dessa história, esse filme, esse meu protagonismo aqui não tá bacana, eu vou fazer de um outro jeito. Então, de construir de outra forma. Então, quando a gente vai aceitando o que está fora, o acordo, e é isso que vai dando a cara que a gente tem, né? Mas nem o que a gente pensa é necessariamente verdade. Então, eu acho que isso é muito bacana de pensar. Aí, por consequência, não tem a menor necessidade de tomar qualquer coisa que ouça na sua mente para o lado pessoal, ou seja,
Não é só o que os outros falam que você não é para tomar para o lado pessoal, nem o que você pensa na própria cabeça. Que a gente já falou disso, né? Porque a gente pensa cada coisa, a gente tem que olhar de fora e falar, gente, Sibeli, da onde você tirou essa ideia? Não, não é isso não, vou te explicar. Porque a gente é dois, né? Um que produz esses pensamentos automáticos, que vai sendo construído ao longo da nossa história, com nossas memórias, com o que a gente foi vivendo, e a nossa consciência da nossa percepção, né? De olhar a gente de fora e falar, não, mas isso não está certo, não, ai. Vamos ajeitar isso, né? E falar, não, peraí, vamos pensar diferente. É esse outro pensamento. Então, a gente já falou disso. A hora que a gente terminar esses quatro compromissos, nós vamos falar dos sete sentidos, que eu acho que vai amarrar bem essa ideia e vai clareando essa percepção, que eu acho que é a grande sacada, assim, para abrir as possibilidades da gente poder realmente construir esse céu, né? Porque é no nosso universo interno, porque é ele que vai permitir a gente olhar para fora. Lembrei do Rubem Alves, ele tem uma frase que diz que só vê beleza fora que tem beleza dentro. Que eu acho que é nessa perspectiva mesmo, né? De a gente conseguir embelezando e criando acordos, né, e compromissos com a gente que permitam um solo fértil para amorosidade, para bondade, para um lugar de felicidade. E aí eu permito ver o externo dessa forma, né? A mente tem a capacidade de falar a ela mesma, né? A si mesma, mas também tem a capacidade de escutar o que está disponível em outras esferas. Talvez quando ouves uma voz na sua mente, pergunte: nossa, de onde vem? É possível que essa voz venha de outra realidade em que existam outros seres, né, com voz similar humana. Los toltecas denominaram a esses como aliados. Nossa mente também existe em um nível dos deuses, também vive uma realidade e é capaz de percebê-la. A mente vem com os olhos e percebe a realidade de quando estamos despertos, mas também percebe sem os olhos, mesmo que a razão apenas é consciente dessa percepção. Então, às vezes, a gente não enxerga com o olho, né? É da mente e a razão que vai trazer essa percepção. E aí ele vai dizer, né? A mente vive em mais de uma dimensão. É possível que em algumas ocasiões tenha ideias que se originam na sua mente e você consegue olhar e percebê-las, né? Tem o direito a crer ou não no que te dizem e a tomar ou não para o lado pessoal. Temos a opção de crer ou não nas vozes que ouvimos na nossa própria mente. E do mesmo modo em que decidimos crer ou não, a partir dos acordos do sonho desse planeta. A mente também é capaz de falar e escutar a si mesma. Sua mente está dividida, igual está seu corpo. Do mesmo modo em que podes estranhar, né? Pegar uma mão com a outra mão e senti-la, a mente também pode conversar com ela mesma. Uma parte da sua mente fala e outra escuta. Eu achei isso sensacional. Você pega uma, eu fazendo com as mãos aqui, como se vocês estivessem vendo. Uma mão pega e pode sentir a outra, né? Então, o corpo é dividido em partes, mas está totalmente integrado e você sente. E a mente pode um lado dela falar e a outra escutar e ir dialogando uma com a outra, né? Então, assim, eu acho que a grande sacada desse, né, continuando, o primeiro é: seja impecável com suas palavras para que você possa ter compromissos e acordos com você que te libertem e não te escravize, que possa te permitir ver o mundo de uma forma que te faça feliz e saber que as coisas que são de fora não
são com você, né? Que cada um está num universo único que a gente não consegue acessar, que a gente não consegue reconhecer, porque é muito diferente do nosso. Então, coisas que os outros nos dizem, dizem delas, né? E, ao mesmo tempo, nós também, ao longo da história, fomos criando vários acordos que também não são verdade. E usar essa capacidade de escutar o que a mente nos fala e também discordar e não tomar isso pessoal, né? De dar uma outra versão, pode também nos libertar. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.